O Vaticano é o centro espiritual de mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo. Mas por trás de sua imponência, arte sagrada e silêncio reverente, escondem-se histórias que ultrapassam os limites do conhecido. Existem arquivos trancados a 7 chaves, tecnologias que desafiam as leis da física, manuscritos banidos e até lendas que poderiam reescrever os alicerces da fé. Neste vídeo, você vai conhecer os 5 segredos mais sombrios, ocultos e controversos do Vaticano. Prepare-se para viajar por entre documentos proibidos, máquinas do tempo, profecias encobertas, papas esquecidos e evangelhos que mudariam tudo o que você já ouviu sobre a vida de Jesus. 1. O Arquivo Secreto do Vaticano. Imagine um local subterrâneo, com prateleiras que se estendem por 85 quilômetros de corredores silenciosos. Lá dentro estão mais de 50 milhões de documentos, acumulados por séculos. Esse é o lendário Arquivo Secreto do Vaticano, ou como é chamado atualmente, o Arquivo Apostólico Vaticano. Apesar da mudança de nome, o conteúdo continua envolto em sigilo. O acesso é extremamente restrito, apenas acadêmicos com autorização direta do Vaticano, e mesmo assim, só podem requisitar documentos específicos após passarem por um processo rigoroso de aprovação. Entre os arquivos, acredita-se que estejam a Carta de Excomunhão de Martinho Lutero, os registros do julgamento dos Cavaleiros Templários, textos apócrifos banidos pela Igreja e supostos relatórios secretos sobre as aparições de Fátima. Há ainda rumores sobre documentos que comprovariam contatos com entidades sobrenaturais, experiências científicas não divulgadas e até registros que sugerem uma versão muito diferente da história cristã como conhecemos. 2. O cronovisor. Em 1972, o jornal italiano La Domenica del Corriere publicou uma entrevista explosiva com o padre beneditino Pellegrino Ernetti. Nela, ele afirmava que havia ajudado a construir uma máquina secreta dentro do Vaticano, o cronovisor. Segundo Ernetti, o dispositivo era capaz de captar imagens do passado, como se sintonizasse ondas remanescentes do tempo, permitindo que eventos históricos fossem assistidos como transmissões de TV. A equipe envolvida no projeto incluía nomes de peso, como Enrico Fermi, pioneiro da energia nuclear, e Werner von Braun, engenheiro nazista que mais tarde liderou projetos da NASA. Com o cronovisor, Ernetti dizia ter assistido à destruição de Sodoma e Gomorra, a discursos no Senado romano e até a crucificação de Jesus Cristo. Uma foto em preto e branco dessa crucificação chegou a circular, mas foi desacreditada como falsa. Apesar disso, Ernetti nunca voltou atrás em suas declarações. Antes de morrer, teria dito que o Vaticano decidiu desmontar o cronovisor por considerá-lo perigoso demais. Uma tecnologia assim poderia reescrever a história, destruir dogmas religiosos ou cair em mãos erradas com consequências imprevisíveis. 3. O terceiro segredo de Fátima. Entre maio e outubro de 1917, 3 crianças afirmaram ter presenciado uma série de aparições da Virgem Maria em Fátima, Portugal. Nessas visões, a santa teria revelado 3 segredos proféticos. Os 2 primeiros, uma visão do inferno e o anúncio da Segunda Guerra Mundial, foram revelados em 1941. Já o terceiro segredo permaneceu selado por mais de 80 anos. Em 2000, o Vaticano publicou oficialmente o conteúdo, alegando que o terceiro segredo se referia ao atentado contra o Papa João Paulo II. Mas muitos estudiosos e teólogos consideram que apenas parte do conteúdo foi revelado, e que o verdadeiro segredo fala sobre uma crise espiritual global, apostasia dentro da Igreja e até o fim dos tempos. O cardeal Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, chegou a declarar que o conteúdo era tão impactante que poderia gerar grande pânico entre os fiéis. Até hoje, há quem acredite que o Vaticano continua escondendo detalhes dessa profecia por medo das consequências que ela traria para a fé católica e a ordem mundial. 4. A lenda da Papa Joana. A Igreja Católica afirma categoricamente que nunca houve uma mulher no trono papal. Mas uma antiga lenda medieval conta uma história muito diferente. Segundo ela, uma mulher extremamente inteligente e culta teria se disfarçado de homem e alcançado a posição mais alta da Igreja por volta do século IX. Conhecida como Papa Joana,
Ela teria governado por anos sob o nome de Johannes Anglicus. A farsa teria sido descoberta de forma trágica. Durante uma procissão pública, Joana teria entrado em trabalho de parto e dado à luz em plena via pública, revelando sua identidade. O escândalo teria levado à sua execução imediata e seu nome apagado da história oficial. Mas manuscritos medievais, estátuas antigas e até rumores sobre um ritual de verificação física dos papas, a famosa cadeira furada, mantém essa lenda viva até hoje. Ficção? Talvez. Mas muitos acreditam que sua história foi deliberadamente ocultada para preservar a imagem da infalibilidade e exclusividade masculina da liderança papal. 5. Os Evangelhos Proibidos. A Bíblia, como conhecemos hoje, foi montada por meio de concílios ao longo dos séculos, principalmente no século IV. Nesse processo, dezenas de evangelhos foram deixados de fora, por não se alinharem à doutrina oficial. São os chamados Evangelhos Apócrifos, textos que mostram visões alternativas sobre Jesus, seus discípulos e os ensinamentos espirituais. Entre eles estão o Evangelho de Maria Madalena, o de Tomé e o de Judas Iscariotes. Esses textos foram redescobertos no século XX, nas cavernas de Nag Hammadi, no Egito, e revelam coisas surpreendentes. Maria Madalena como a discípula mais próxima de Jesus. Judas como o verdadeiro escolhido para entregar Jesus como parte de um plano divino. E até ensinamentos sobre reencarnação, meditação e a natureza divina do ser humano. O Vaticano nunca reconheceu esses textos oficialmente, mas teóricos acreditam que eles foram deixados de lado porque colocariam em risco a autoridade e as interpretações tradicionais da Igreja. Eles retratam um Jesus mais humano e profundamente espiritual, e não apenas o Messias institucionalizado ao longo dos séculos. Esses 5 segredos são apenas uma pequena amostra do que pode estar escondido nos corredores silenciosos do Vaticano. Eles revelam não apenas mistérios históricos e espirituais, mas também o poder que o conhecimento oculto exerce sobre a humanidade. Seriam essas histórias reais, exageros, ou verdades que ainda não estamos prontos para encarar? Se você gosta de explorar o lado oculto da história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E me diga nos comentários, qual desses segredos você achou mais chocante? E qual outro mistério do Vaticano você quer ver aqui no canal?